não conduziu, aleluia, e não bateu em nada. Ó Deus, usa ele agora, com as tuas mãos, com a tua palavra rema, com a tua palavra revelada. E a igreja aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor, salva de palmas em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Aleluia. Localize aí, por gentileza, o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, a partir do versículo de número 2. Daniel, capítulo 10, e o versículo 2. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Eu vou passar a ler. Diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não bastante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram-se, esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos. E as palavras das minhas mãos, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a te humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Gostaria que você repetisse comigo de acordo com aquilo que eu vou falar. Então me disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu já quero ser grato a Deus por esta oportunidade. É uma honra para mim estar participando desta campanha. Quero ser grato a Deus, ao pastor Rosenberg Carvalho, por se lembrar de mim, e a todo o ministério Shekinah. Aquilo que você depositou diante de Deus, tenha certeza que Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Esse texto aqui é um texto
muito forte, é um texto impactante. Quando a gente começa a ler o livro do profeta Daniel, ele tem 12 capítulos. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 6, vai contar sobre a história de Daniel e dos seus 3 amigos. Mas do capítulo de número 7 ao capítulo de número 12, vai falar sobre as visões e as interpretações que o profeta Daniel ele teve. Daniel ele foi levado cativo pelo imperador, pelo rei chamado Nabucodonosor. Existia uma profecia do profeta Jeremias, dizendo que o povo de Judá, que é o reino do sul, ia ser levado ao cativeiro, ao exílio, ia passar 70 anos dentro do cativeiro. E o profeta Jeremias disse que Deus ia levantar Nabucodonosor. Quando a gente lê essa história, quando a gente começa a meditar naquilo que Jeremias está dizendo, a gente fica impressionado. Porque Jeremias não estava dizendo que o diabo ia levantar Nabucodonosor. Jeremias estava dizendo que Deus, o Criador dos céus e da terra, ia levar o povo de Judá e de Jerusalém para o cativo. Aqui eu entendo que o que vem de bom na minha vida é permissão de Deus. E o que vem de mal na minha vida também é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Então quando Deus ele leva o povo de Israel para o cativeiro babilônico, Deus ele está disciplinando o povo de Israel. Há quem diga que Daniel está agora com seus 15 anos de idade. Daniel ele é levado para o exílio. E quando Daniel ele é levado, juntamente com os seus 3 amigos, judeus, crentes, Nabucodonosor agora ele tem um sonho. Através desse sonho, Daniel interpreta e ganha um cargo de governador. Nabucodonosor agora, ele levanta uma estátua de ouro. A estátua que o rei Nabucodonosor ele levanta era de 6 côvados. E o rei ele faz um decreto para aquele povo. Ele diz que todo aquele que se não se prostrar diante da imagem de escultura ia ser levado dentro da fornalha de fogo. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, quando começa aos seus prefeitos, os seus governadores, começaram a tocar os instrumentos e toda sorte de música. E aqueles que não se prostrassem diante da imagem que o rei tinha levantado, ia ser levado dentro da fornalha de fogo. Só que a Bíblia vai dizer que tinha 3 judeus que não se prostraram diante da imagem de escultura que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Chegou uma pessoa para o rei Nabucodonosor dizendo que os 3 jovens que foram levados cativo pelo povo judeu, eles não tinham se prostrado diante da imagem de escultura. O rei agora chama os 3 jovens diante da presença do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor começa a perguntar para ele dizendo: é verdade, é isso que eu estou ouvindo da parte de vocês, que vocês não querem se prostrar diante da minha imagem de escultura, a qual eu levantei? Alguns estudiosos dizem que aquela imagem de escultura que o rei Nabucodonosor levantou era o próprio rei. A soberba de Nabucodonosor era muito grande, que ele faz uma imagem de escultura. E ele começou a repreender aqueles 3 jovens judeus que eram crentes. E ele disse: eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês quando eu colocar vocês dentro da fornalha de fogo. Aos 3 jovens olhou para o rei e disseram assim: fica tu sabendo, ó rei,
que o Deus a quem servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos se prostrar diante da imagem de escultura. A Bíblia diz agora que o rei Nabucodonosor, ele pega aqueles 3 jovens, lançou dentro da fornalha de fogo, e ele estava sentado no seu trono. Imagino eu, Nabucodonosor, agora ele olhando dentro da fornalha de fogo, ele vê os 3 jovens passeando, só que ele percebeu que tinha um 4º homem. Quando ele percebe que tem um 4º homem, ele se levanta dali, ele bate no seu satrapa, no seu presidente, no seu governador, e ele diz assim: nós não lançamos 3 jovens dentro da fornalha de fogo, mas eu estou vendo o 4º homem. O 4º homem está passeando e rodando pelo fogo. Isaías 43 e o versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará e nem arderá em ti. Levante as 2 mãos, por gentileza, que eu quero profetizar para você. Com Jesus você não vai perder. Com Jesus é vencer ou vencer. Quem acredita nessa palavra, levanta as 2 mãos para cima e dá o maior grito de glória nessa noite. Te cantará basura e bicanto robai. Um dia desse eu estava deitado na minha rede, e eu comecei a orar a Deus. E eu disse assim: Deus, eu quero parar de pregar. Eu quero vir só para o culto e sentar e pronto. Porque a responsabilidade é muito grande. Só que quando eu começo a falar isso, vem um choque de realidade e começa a tocar no meu coração, e eu começo a chorar na rede. E quando vem um convite, para mim é impossível negar. Porque a chamada de Deus é mais forte do eu não. Quando Deus ele chama, está chamado. Quando Deus escolhe, está escolhido. Se Deus colocou você na direção de um departamento, se Deus confiou em você porque Ele sabia que você tem uma capacidade. Deus não chamou você para ser covarde. Deus chamou você para ser valente. Deus chamou você para ser igual aqueles 3 jovens da fornalha de fogo. Sabia que ia morrer, mas eles também sabiam que Deus estava com eles. Isaías 43 e o versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqueles 3 jovens ali, eles venceram aquela guerra. E eles foram constituídos pelo rei. Nabucodonosor agora passou a servir a Deus. Daniel estava prosperando nos reinados. Daniel ele passou por 4 reinos. 4 reinos. Reinado de Nabucodonosor, reinado de Belzazar, reinado de Dário e o reinado de Ciro. Nos 4 reinos, Daniel prosperou. Porque havia um espírito de interpretação, um espírito excelente, que eles apresentavam Daniel como o espírito dos deuses. Daniel ele era tão inteligente, tão sábio, instruído, que os judeus, que o povo chamava Daniel de espírito excelente. E quando Daniel ele chega no reinado de Belzazar, que era filho de Nabucodonosor, a Bíblia diz que Belzazar ele chama 1000 pessoas e as suas mulheres e concubinas, e ele faz uma festa. Nessa festa ele vai mexer nos utensílios sagrados, ele vai mexer nos vasos,
Ele vai mexer naquilo que não era para ter mexido. Agora arrepiou. E ele está lá festejando, querendo impressionar as pessoas. E quando ele vai mexer no que é sagrado, no que é de Deus, uma mão misteriosa começou a escrever dizendo: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ele começou a tremer as suas pernas. E ele começou a chamar os mais sábios para que interpretasse aquela visão. E ninguém sabia interpretar. Deram testemunho de quem? Repita comigo: Daniel. Não precisa você se apresentar. Deus vai apresentar você. Tem um homem inteligente, que ele tem o espírito dos deuses, que ele sabe interpretar. O nome dele é Beltesazar. Beltesazar no hebraico significa príncipe de Baal. Foi o nome que colocaram em Daniel, porque Daniel ele foi para a Babilônia, e pela cultura dos babilônicos tinha que colocar um novo nome. Mas o seu nome significa Daniel, que Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel se apresenta diante do rei. Ninguém sabia nem que palavra era essa, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Eles não sabiam ler essa parte que a gente está lendo, que a gente sabe. Eles não sabiam falar isso. Daniel vai e interpreta, Daniel fala: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Mené significa: contou Deus o teu reino e deu cabo deles. Parsim significa: pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e entregue ou dado aos medos e aos persas. Eu fico meditando aqui nessa parte. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o pior rei foi Acabe. Porque Acabe ele levou o povo de Israel para adorar Baal. Mas eu fico com Beltesazar. Eu acho que ele foi o pior rei. Porque foi o próprio Deus escrevendo, uma mão misteriosa escrevendo, falando que o reino dele foi pesado na balança. Isso aqui é muito forte, isso aqui é impactante. É porque tem gente que acha que pode mexer em você. Tem gente que olha para você e acha que pode tocar em você. Vai dizer que você não tem unção, vai dizer que você não tem graça. Diz que você não canta nada, que você não prega nada, que você não sabe dirigir o ciclo de oração, que você não sabe reger o conjunto, que você não foi chamado para isso. Quem chamou você foi Deus, quem se responsabiliza é Deus. Se Deus chamou você, eu quero que o diabo se exploda. Aquilo que Deus colocou na sua mão, o diabo não pode tocar. É porque tem gente que queria ser você. Aí não pode ser você, quer falar mal de você. Tenta até copiar, mas é impossível copiar, porque você é original. Aleluia. Eu acho lindo o trabalhar de Deus. Porque Deus fez Daniel prosperar dentro da Babilônia. Imagina aí um bocado de demônio ali dentro. E o crente prosperar. Quantas pessoas não falavam mal de Daniel? Fizeram arrumado para Daniel. Jogaram Daniel dentro da cova do leão. Mas o Senhor enviou o anjo, fechou a boca do leão para dar vitória a Daniel.
Você crê que tem vitória de Deus para você nessa noite? Você crê que Deus está fazendo uma coisa nova? Você crê que Deus está escrevendo uma nova história? Deus está apagando a velha história e vai escrever uma nova história. Aleluia. Sabe o que é que Campbell Morgan ele vai dizer? Ele vai dizer que a humanidade precisa de 3 coisas: alimento e água. Podemos acrescentar luz. Jesus ele supre essas 4 coisas. Jesus ele é o ar. João 3 e o versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. A palavra vento, tanto no hebraico quanto no grego, significa ar ou espírito ou vento. Alimento. Jesus ele disse que ele era o pão da vida. João capítulo 6 e versículo 38. Eu sou o pão da vida. Jesus também ele é a água. João capítulo 7 e o versículo 37 e 38. E naquele grande dia, o dia da festa, colocou-se Jesus em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas para a vida eterna. Aleluia. Jesus também ele é a luz. João capítulo 8 e o versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas permanecerá nele a luz da vida. Jesus ele supre essas 4 coisas. Você não precisa de mais nada. Você só precisa da presença de Jesus. Aleluia. No capítulo 10, Daniel está pranteando. Daniel está jejuando. Daniel não bebeu vinho. Daniel não se banhou com óleo. Daniel estava, como a gente diz nos nossos dias atuais, pagando o preço pelo povo de Jerusalém. Por quê? Porque o povo tinha sido levado ao cativeiro. Daniel agora está feliz porque eles agora estão sendo libertos da escravidão. 70 anos de cativeiro. Daniel agora está feliz, está fazendo jejum. Tinha destruído o templo dos judeus. Tinha acabado com o povo judeu. Mas quando Deus ele chama alguém para fazer a diferença, Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa só de um Daniel para fazer a diferença. Sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse que vós sois sal da terra e luz do mundo. Você é sal e você é luz. Se você pegar o sal e colocar numa ferida, vai arder, vai queimar, vai incomodar. Você está incomodando. Você é luz. A luz não se pode colocar debaixo de uma mesa. Se colocar a luz debaixo de uma mesa, todos que estão na casa vão ver que aquela luz está brilhando. Então tem que colocar em cima para poder as pessoas ver que a luz está brilhando. Você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para fazer a diferença. Aleluia. Daniel agora está chorando pelo povo de Judá. Deus libertou o povo. Existe uma profecia, pastor Berg, no profeta Isaías. Há uma tradição judaica que vai dizer que tinha uma caixa. Dentro dessa caixa tinha um pergaminho. E dentro desse pergaminho tinha uma profecia. A profecia era a respeito de Ciro. Ciro não conhecia Deus. Ciro nem sabia quem era Deus e nem sabia qual era o seu nome. Essa profecia já estava falando de Ciro. Deus já tinha ungido Ciro. Antes que ele nascesse, Deus já tinha ungido ele. Deus já tinha chamado o nome dele de Ciro. Deus colocou o nome dele de pastor. Deus fez coisa grande na vida de Ciro. Quando ele pega essa caixa, que ele abre, era uma profecia de Isaías dizendo que ele tinha que libertar o povo
de Judá e de Jerusalém. E a profecia se encontra em Isaías capítulo 45 e o versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as correntes e os cadeados, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, que faço todas essas coisas. Deus, Ele vai surpreender você essa semana. Levante as duas mãos para cima, que tem surpresa de Deus para você essa semana. Se a porta está fechada, através da campanha de oração, Deus vai abrir a porta. Há uma batalha espiritual que você não está vendo, mas os anjos de Deus estão guerreando ao seu favor. Há uma batalha no céu sendo travada por causa das tuas palavras. Deus chama Daniel de meu amado 2 vezes. Lembra quando Jesus estava no Rio Jordão? Jesus, ele vai ser batizado. Quer dizer, isso, Jesus, ele vai ser batizado por João Batista. E quando Jesus está sendo batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem e uma voz desce dizendo: este é o meu filho amado, em que me compraz. Essa palavra aqui é uma palavra de Deus para você. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. É o amor de Deus que coloca você de pé. João capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior ser por Deus, a maior virtude e amor, a maior abrangência do mundo, a maior medida de tal maneira, a maior atitude que deu, o maior presente em seu Filho unigênito, o maior alvo para que todo, o maior salvador que nele, a maior resposta a crer, a maior diferença não pereça, o maior tesouro mas tenha, a maior salvação, uma vida eterna. Você só está aqui porque Ele amou, você só canta porque Ele amou, você só prega porque Ele amou, você só é adorador porque Ele amou. Quem acredita nesse amor, por gentileza, você não pode ficar de boca fechada. Abre a tua boca e dá o maior grito de glória nessa noite, porque o amor de Deus coloca você de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que não é crente? Levante a mão, por gentileza. Faça o sinalzinho com a mão para a gente poder lhe conhecer. Tem um rapaz ali de vermelho que não é crente. Tem uma moça ali atrás que não é crente. Tem mais alguém aqui que não é crente? Levante a mão, por gentileza. Tem outra pessoa ali, uma moça de preto que não é crente. Aleluia. Vocês entenderam qual foi a mensagem de Deus para a vida de vocês? Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Se você quiser, vem aqui na frente. Olha a primeira alma chegando aqui, ó. A segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente, que Jesus quer fazer coisa grande na sua vida. A velha página Deus está rasgando hoje. Há uma nova página de Deus na sua vida. Aquela moça de preta ali. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você sabia que o diabo está querendo destruir a sua vida? Você sabia que você chegou aqui não foi por acaso? E se eu dizer para você que houve muito impedimento, é mentira de Deus? Que houve impedimento de você chegar até aqui? Mas Deus trouxe você até aqui, porque Ele tem um plano grande para fazer na sua vida. Você quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Deus está chamando você hoje. Ele quer tirar tudo de ruim na sua vida. Ele quer lhe colocar umas vestes novas. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Você quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui na frente. Quem quiser entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente, que a gente ora pela sua vida. Eu sou aquele tipo de pregador que ainda continua insistindo no convite do Evangelho. Eu acho que não é feio você convidar ninguém para entregar sua vida para Jesus, porque o verdadeiro amigo leva você na presença de Jesus. Aleluia.
Você não chegou aqui por acaso. Quando Daniel ele vê aquele homem vestido, aleluia, com seus olhos chamas de fogo, com seus cabelos brancos como a neve, seus pés semelhantes ao bronze polido, Daniel ele cai como morto. Só que aqui existe uma discussão teológica. Alguns dizem que aqui é Gabriel que se manifestou a Daniel. E alguns dizem que ali foi Jesus se manifestando. Eu fico que foi Jesus. E eu creio que Gabriel participou depois que Jesus se apareceu. Por quê? Porque Jesus se manifestou a Daniel dentro do exílio. E Jesus se manifestou a João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 15 e 16. E os seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos eram como chamas de fogo, sua voz era como a voz de muita gente, seus pés eram como semelhante ao bronze polido. Quando eu vi, caí como morto. E ele me colocou a sua mão direita e me segurou e disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos, e tenho uma chave da morte e do inferno. Deus ele tem todas as chaves. Ele tem a chave que abre a porta. Ele é o Deus que fecha a porta. Ele é o Deus que abate. Ele é o Deus também que exalta. Ele é o Deus que fere. Ele também é o Deus que sara. Ele é o Deus que desce a sepultura, mas Ele também é o Deus que faz tornar a subir dela. Tudo está no controle de Deus. Cadê o ministério Shekinah? Se prepara aí para adorar o nome de Jesus. Aleluia. Só que Daniel aqui ele está tendo uma teofania. A palavra teofania vem do grego, que teos significa Deus e painos significa manifestação. Deus se manifestou a Daniel. Deus ele tem os seus meios de se manifestar. E a manifestação de Deus é um tipo de fogo. O tipo de fogo é a manifestação de Deus. Gênesis capítulo 3 e o versículo 24. Expulsou o Senhor Deus o homem do jardim do Éden e colocou querubins com espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia com o seu povo numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminar pelo caminho. E não se apartava a coluna de nuvem durante o dia da face do povo, e nem a coluna de fogo durante a noite. Salmo de número 18 e o verso de número 12 e 13. Pelo resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, o granizo, e havia brasas de fogo que se acendem. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia brasas de fogo que se acendem. 1 Reis capítulo 18 e o versículo 24. Invoca o nome do Senhor teu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Lucas capítulo 1 e o versículo 16. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu ver nessa noite se tem fogo aqui nessa igreja. Se tem fogo, dá o maior grito de glória nessa. Estenda a mão para cá, vamos estar orando pela vida dele agora. Isso aqui é uma guerra espiritual. Sabe por que você está sentindo cansaço? Tem um cansaço físico e tem aquela distração que às vezes o inimigo coloca em você, coloca em mim. Então você não pode se distrair com nada, porque é uma guerra espiritual. É invisível, você não consegue ver. Bendito Deus eterno Pai, em nome de Jesus. Quero te apresentar a vida deste jovem corajoso, que está entregando a vida para ti nesta noite. Deus escreve o nome dele no livro da vida.
Faz uma nova história na vida dele. Começa a restaurar aquilo que ele tinha perdido. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Nessa noite ele depositou a confiança em ti, ó Deus. Vai fazendo a nova história em nome de Jesus. A tua palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Há uma nova história de Deus para a tua vida nesta noite. Deus está escrevendo a nova história para você. Você crê nisso? Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. O ministério de Deus na sua vida vai ser tão grande que quem olhar para você vai dizer: é ele? E outros vão dizer: não, mas se parece com ele. Aí você vai dizer assim: sou eu. Aí vão perguntar o que foi que aconteceu. Aí você vai dizer: o homem chamado Jesus mudou a minha história. Amém? Ministério Shekinah em nome de Jesus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Me ajuda, igreja, vai. Um dia sim e bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar este torrão ao léu, edificar. Um dia eu voarei e asas não precisarei, foguete eu disco voador, apenas eu atenderei ao pedido do Senhor. Um dia do início, vamos lá. Um dia irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Bastará um dia, a igreja vai. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei. Foguete eu disco voador, apenas eu atenderei ao pedido do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo Jesus chamar, responderei. Do meu rei. E a gravidade, vai. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei, de face a face eu verei. A a igreja aplauda ao Senhor. Aquele grande dia, vamos nos encontrar nos ares com o nosso Deus. Estenda as mãos para cá, vamos encerrar a live. Quero agradecer ao irmão Tiago que está assistindo desde o início dessa live, a irmã Graça de Japecanga, o irmão Ricardo Rosendo. Lembrando que lá em Extremóis
de segunda a sexta, temos o culto matutino. Começa de 5 da manhã e vai até às 6, amém? Já começa o dia tomando o café da manhã espiritual. Então, de segunda a sexta, de 5 às 6. Amanhã teremos culto também em Extremóis, quinta-feira profética, que está sendo a mesma campanha lá também. Então, você que mora nas proximidades de Extremóis, que está nos assistindo, amanhã não fique de fora, participe, né? Eu já falei também que sábado teremos a inauguração do Alto da Torre, à tarde ação social e à noite uma grande cruzada, se assim Deus permitir. Amém? Foi dado todo o recado. Teremos dia 24 uma sorvetada também. Amém? Está aqui, ó. Vai passar mesmo? Então vamos lá. Abra o áudio, Paulinho, para a gente ver o recado aqui rapidinho. Vamos lá. Segura aí um pouquinho, por favor, está sem áudio. Quero convidar Do início. a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é o presbítero Egileno Sena e o pastor Rosenberg Carvalho. Quero convidar a todos para o próximo dia 17, sábado, lá na rua Construtor Severino Bezerra, Alto da Torre. Em grande inauguração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Shekinah RN. Vai ser uma bênção, né, pastor Rosenberg? Isso mesmo, porque a Shekinah não para. A partir das 13 horas às 17 horas, uma mega ação social de corte de cabelo, aplicação de flu e muito mais. E à noite, presbítero? À noite vai ter uma pregação fantástica e você não pode perder. A partir das 19 horas, imperdível, uma mega cruzada, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. 1, 2, 3, vem! Aleluia, a igreja aplauda ao Senhor! Na Shekinah é tudo aqui, amém, irmãos? Na Shekinah tem que cantar, tem que pular, tem que assobiar, tem que fazer tudo, amém, irmãos? Pensa num povo polivalente, né? Amém? Enchendo tuas mãos para cá. Isso é a alegria de Deus nas nossas vidas, né, presbítero? Né? Tem que ser locutor, tem que ser radialista, tem que ser apresentador, amém? Pintor, né? Servente, meu Deus! Grande será o galardão desse povo, amém, irmãos? Deus, abençoamos agora toda essa live. Que o Senhor continue abençoando, dando graça, dando longanimidade, temperança, livramento. Que o Senhor continue guardando o teu povo com a tua destra, com a tua mão forte. Que o Senhor continue, Senhor, dando o sono do justo. O salmista diz que deita, repousa em segurança, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. Nós não precisamos de arma, mas é o Senhor que é, aleluia, o sentinela de plantão. A tua palavra diz: o Senhor não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Então continua sendo conosco, Pai, para a glória do teu nome. Nesse domingo também teremos culto da família, departamento da família está abençoando mais e mais, aleluia, esta igreja. Te damos graça, louvor e gratidão por tudo. E a igreja diz amém. Tem cantina hoje? Tchau, fui, Brasil. A igreja aplauda ao Senhor, por favor. Sim, aqui é o departamento da família, Ministério Shekinah.